Passamos por uma semana terrível, mas gloriosa, porque felizmente o Brasil continua seu caminho definido principalmente pelo Poder Judiciário. Isso é fantástico. Isso é algo importantíssimo, principalmente porque uma nova fase do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos, Polícia Federal, as procuradorias, insiste em trabalhar a favor de uma mudança saudável ao Brasil. Nós precisávamos ter uma mudança radical, abandonando o compadrismo, lealdades automáticas, submissão a juramentos em detrimento da honestidade, do patriotismo, da seriedade, porque isso, a insistência em modelos antigos, que vêm até são milenares, não são coisas recentes. Isso vem da natureza humana, vem da formação do ser humano, das civilizações. Estava criando uma condição de competição desleal, que é uma das bases do mundo moderno universalizado. Uma das bases, Falta uma outra extremamente importante, que é o império da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, se não me engano é esse o nome, de harmonização das leis de respeito ao trabalhador, principalmente. E surge uma terceira, quarta, as epidemias, a logística tremendamente fragilizada pela imensidão de transportes e de fontes, urbanismo sustentável, a inclusão, o respeito aos direitos humanos. Tudo isso ainda será um longo caminho a ser percorrido pela humanidade se ela não se destruir antes. Aí o terrorismo religioso promove um retrocesso nisso tudo, o que é lamentável. Mas no Brasil, a gente agora começa a ter orgulho de ser brasileiro. Não porque a seleção de futebol ganhou alguma coisa. Aliás, ela está devendo vitórias. Mas pelo orgulho de ser brasileiro e dizer: nasci e sou membro de uma sociedade que tem leis que são respeitadas. Para angústia de muitos, vamos dizer assim, até criminosos, isso não era a regra. Cartéis, Caixa 2 de campanha, enriquecimento ilícito, tanto de políticos, funcionários públicos, quanto
de empresários. Era regra no Brasil. Tentar enfrentar isso era um ato angustiante, quase inútil. Posso dizer que tentei algumas vezes fazer algo e por pouco que não fui condenado e preso. A minha geração procurou outros caminhos, inclusive. Nos sonhos dos anos 60, da revolta, da ideologia. Naquela época não tinha rede social. A mídia era controlada energicamente, rigorosamente, tanto pelo poder econômico quanto político. Então ninguém sabia de fato a verdade. Agora a gente pode dizer com mais tranquilidade: erramos e acertamos aqui e ali. Mas muitos amigos se perderam com isso. E conforme os clichês, são terroristas ou bandidos ou coisas assim. Mas o Brasil está mudando. Isso é muito bom. A Operação Lava Jato é um negócio fantástico. Ela e o Supremo Tribunal Federal e todos os que participam dessa operação vão merecer, se o Brasil continuar nesse caminho, a gratidão eterna do povo brasileiro. O juiz Sérgio Moro aqui, de uma maneira disciplinada, organizada, metódica, tem inclusive proposto e conquistado mudanças de jurisprudência que favoreciam os bandidos, ou ele, ou o ministro Teori, não sei. Os meandros do poder judiciário são complexos. É óbvio que o pessoal alega a justiça perfeita, mas o ser humano não é perfeito. E nessa imperfeição do ser humano não existe justiça perfeita. É impossível. O que nós precisamos é criar uma sociedade que viabilize a vida dos nossos descendentes. O universo mostra agora, graças a potentes telescópios, radiotelescópios, etc., e gênios da física, que muda sempre. Assim é também a jurisprudência, a maneira de encarar a lei, porque as leis são feitas por seres humanos na hipótese de que todos são absolutamente iguais, e não são. Cada ser humano é singular e é, coitado, função dos pais que teve, do DNA, da infância, de companhias, de glândulas, de sensores. Nós somos uma máquina muito interessante para quem gosta de engenharia, e essa máquina ela tem que ser programada, ou tem que ter software, tem que ter uma série de coisas para poder conviver com outras máquinas. Não na lei das selvas, mas num padrão minimamente suportável, e que
se ajuste a mudanças colossais que estão acontecendo. Até é divertido ver o Brasil fazer a reforma agrária agora, quando no mundo inteiro a propriedade rural vai se transformando graças à tecnologia. Ontem ainda ouvi uma reportagem, tecnologia já usada ou em desenvolvimento em muitos países que estão alguns anos-luz à nossa frente. Numa delas o pessoal usava tijolões de lã de vidro, computadores, fibra ótica, tudo, para produzir tomate e coisas assim. Outra na Austrália, um robô saía pelo campo injetando o mínimo de inseticidas, fertilizantes, água, e a gente olhava uma planície imensa sendo trabalhada por um único robô. Enquanto isso, nas cidades, para quem tem um pouquinho de inspiração, não falta trabalho. O que nós temos é que apoiar, estimular, incentivar a microempresa, a pequena empresa, e ensinar ao nosso povo, desde o mais simples, mais humilde, até aqueles com um montão de diplomas, que não precisam exatamente de emprego. Tem como trabalhar. Ainda essa semana, de madrugada quase, cruzei com um moço, estava catando latinhas. Aí ele até me pediu uma ajuda, se possível. Eu não quis dar. Depois eu chamei de volta. Digo, vem cá, qual é a tua situação? Aí ele explicou. Um rapaz inteligente, bacana, falando da importância da mãe dele, inclusive havia sido preso como traficante e mudou de vida. Aí eu ajudei, dei, não me engano, que eu tinha ali R$5. E fui para casa com orgulho do filmezinho que eu fiz, e não mostrando o rosto dele, evitando isso. Um lance mostra muito depressa. E vou dizer, nós temos que acreditar na nossa juventude, nessas famílias que saem, coitadas, puxando carrinhos, com filhos e cachorro para catar lixo, e pensar naqueles outros que desistiram de viver, que dormem nas calçadas e parece que não acreditam mais neles. Então isso tudo tem que ser corrigido. Mas todo o processo de transformação começa por alguma coisa. E essa atuação da Lava Jato, e de seus membros, que até é ruim citar um nome, porque por uma sorte fantástica, muita gente boa se reunir, e provocando inclusive ações emergenciais dos poderes políticos dominantes, querendo desmoralizar a Operação Lava Jato e tentando fazer aquilo que eles não fizeram nesses últimos 10, 20, 30 anos, principalmente após a redemocratização. Que a ditadura pode ser acusada de tudo, afinal era ditadura. E era um poder excessivamente, era um momento de poder excessivo na mão de pouquíssimas pessoas. Agora não, fala em democracia, o Brasil é uma democracia.
Mas que democracia? Ela precisa de ajustes e talvez até de mudanças. Pessoalmente, sou favorável ao federalismo, a demolir o império de repartições públicas que têm talvez mais poder do que a presidência da República. O presidente é um ser humano, né, sujeito a doenças, né, que a própria idade traz, e o estresse monumental em que vive, e incapaz de monitorar os puxa-sacos, os oportunistas, lobbies, que fazem um trabalho intenso de convencimento. E quanto maior o poder da presidência e de Brasília, vamos dizer assim, mais barato, mais fácil, né, exercer as piores influências possíveis. Por isso eu sou fã de um país federalista, vamos dizer assim, onde cada região, se possível, viesse a ter suas leis, um governo próprio, e a presidência da República tratando das Forças Armadas, da política externa, né? e da coordenação entre essas unidades federadas. É uma infantilidade, talvez, querer criar uma federação baseada em estados, né? Isso criaria ressentimentos e problemas que vêm exatamente da origem do Brasil, da sua base histórica. Nós temos que ser mais racionais. Até a França fez isso. Ela tem mudado aí a sua organização para evitar o império de regiões que perderam significado, né? Distritos, de comunas, sei lá o quê. E a justiça, ela felizmente é um fenômeno mundial. As seleções têm uma reportagem sobre a Romênia, que é imperdível. Rovisa, sei lá, o nome de uma juíza tremendamente corajosa que tem promovido uma limpeza, um reenquadramento até, vamos dizer assim, de máfias encasteladas em elites antigas. A China parece estar passando por esse problema e a Espanha discute essa questão com mais intensidade, mas a Espanha paralelamente vive o pesadelo do separatismo radical e outras coisas. E a Europa inteira convive agora com a questão dos refugiados, que é bem complexa, não é tão simples, que evidentemente esses refugiados vêm com as ideias, os rancores dos países de origem. Mas isso tudo aconteceu graças a um intervencionismo europeu na Síria, né, ou na África, onde os mercadores de armas e a geopolítica das grandes potências criou um pesadelo ainda difícil de imaginar de quais serão as consequências. É um negócio assustador, triste, lamentável. Aliás, genocídios e holocaustos aconteceram
no último século por diversas razões. Razões religiosas, raciais, razões de nacionalismo exacerbado, fanatismos, são coisas incríveis. E vale a pena até procurar, por exemplo, no YouTube, mude o nome para inglês, usem palavras em inglês, outras para procurar filmes que são documentários, né, do que aconteceu desde o Camboja, né, a antiga Iugoslávia, na África. A África, um livro de Mário Vargas Llosa, O Agente Celta, tem que ser lido, relido e divulgado ostensivamente, intensivamente, porque se o problema agora é na Bélgica, que é um país cheio de igrejas e outras coisas, ali nós vamos ver em parte de onde veio o dinheiro e como ele foi, como as riquezas foram feitas lá na Inglaterra, nos sócios das empresas, ou da empresa que explorou, ou das empresas, porque não foi só uma, que exploraram potencial de produção de borracha na África, ex-Congo belga. Aí vocês vão ver como sociedades são demolidas. Eu vi um outro filme aí sobre Pizarro, como ele fez para dominar um império na América Central, né? Inca, que também não era grande coisa, né? Por que o Império Inca se desmanchou? Não foi só por causa dos espanhóis, é porque ele gerou inimigos violentíssimos graças ao fanatismo e ao poderio dos incas naquela região. Então, no Brasil, nós temos a Operação Lava Jato. E essa última semana de março foi decisiva, porque teve momentos que a gente tinha a sensação de que a Operação Lava Jato poderia ser desmontada. Ainda corre o risco, principalmente entre aquelas entidades subordinadas ao governo federal. E, evidentemente, se o governo federal errou, muitos governadores e prefeitos talvez tenham feito até pior. A Operação Lava Jato é um figurino que precisa ter seu espelho no resto do Brasil. Só que aí a coisa fica mais complicada. Vamos ver o que acontece. Felizmente, alguns casos estão indo para o STF. Então, gente, vamos acreditar no Brasil. Nós estamos vivendo uma época gloriosa. Vamos ter que suportar uma crise econômica sem precedentes, talvez, porque o império financeiro se aproveita disso para colocar suas regras, mas, quem sabe, adiante, nós tenhamos a oportunidade de viver num Brasil muito melhor e sustentável. Um país com leis, regras mais, vamos dizer assim, limpas e seguras diante
de um fenômeno que surge no mundo inteiro e o Brasil não iria escapar disso. Graças a Curitiba até, né? Muito orgulho, esteve de aniversário dia 29 de março, e que agora enche os curitibanos assim de satisfação, de uma nova motivação para dizer que são ou vivem em Curitiba. Já está virando até fator de turismo. Amigos vêm e querem ver onde fica a Justiça Federal, a sede da Justiça Federal, da Polícia Federal. Isso daqui a pouco vai atrair mais gente do que o Museu do Olho ou coisas assim, principalmente do turista consciente. Então, parabéns Curitiba, por mais um aniversário. E, acima de tudo, vamos torcer para que a Operação Lava Jato continue e não termine tão cedo.